Oiê, tudo bem? Espero que você tenha tido um final de semana bom, espero que você tenha tido a possibilidade de estar ao lado das pessoas que você ama, de estar vivendo momentos agradáveis e para mim foi bom, meu final de semana foi muito bom. Fiquei ao lado de amigos, fiquei ao lado da minha comunidade de fé, e isso é muito valoroso, né? E pude curtir um pouco a minha família, então assim, em meio a toda a correria da semana, sábado e domingo é o dia que a gente tira para poder, né, se conectar mais ainda com eles. Então o meu foi muito bacana e espero que o teu tenha sido também bom. Eu queria trazer uma temática para vocês sobre a questão do controle. Muitas das vezes a gente tenta controlar tudo, muitas coisas, pessoas, processos, rotinas e tudo mais, e às vezes a gente se frustra porque a gente não consegue controlar. E a beleza, às vezes, da vida está em não controlar tudo. E eu trouxe para vocês semana passada a fala da minha rosa do deserto, né? Que eu busquei cuidar dela, estudei, fui cuidando, e teve um momento que, tipo assim, eu fiz tudo que eu podia por ela, agora era ela dar conta, né, também do processo dela. Mas sempre eu ia lá: oi, tudo bem? Você vai dar conta? Oi, tudo bem? Você tá linda? Nossa, vai ser uma folha nova, caramba, que legal. E o Gael ficava assim olhando pra minha mãe: pelo amor de Deus, você tá falando com a folha? Você tá falando com a rosa? E eu falava com a rosa, como se a minha fala pudesse controlar ou acelerar qualquer coisa durante esse processo que ela estava passando ali. E muitas das vezes a gente se vê nessa cena, né, de tipo de estar buscando controlar coisas, e às vezes a gente não entende que isso às vezes vai causando um peso na gente, vai deixando a gente mais assim, né, sobrecarregado, exaustivo, né, nesse processo do controle. E às vezes o controle nos dá uma sensação de falsa segurança. Muitas vezes a gente se vê nessa ação, né, de controlar, e na realidade é porque a gente tem medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de errar, medo de ser cobrado e não dar conta, medo de algo que aconteça com alguém que a gente ama e a gente não quer. Aquela questão da gente controlar tudo para que não saia do nosso planejamento. E isso não vai fazer, em momento algum, as coisas melhorarem, esse nosso controle, né? Eu, olhando a minha flor ali, eu não poderia, né, acelerar nenhum processo nela, porque ela tem o tempo dela. Então, assim, eu não ia fazer a noite passar mais depressa para ela poder dar conta ali de fortalecer as raízes. Eu não ia fazer muita diferença. Bastaria somente eu cuidar. E cuidar é um ato de amor. Cuidar é um ato de amor. E controlar é uma tentativa de dominar aquilo que a gente não tem o controle nas nossas mãos. E aí, cuidar, como no exemplo da rosa, era preparar a terra, era regar, era dar cuidado, amor, luz, estar presente ali em algum processo dela, mas eu não ia acelerar nada. E há coisas que dependem de nós, mas também tem muitas coisas que não dependem de nós, que a gente basta confiar. Isso está escrito em Provérbios pra gente. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todo o tempo e ele endireitará suas veredas. Aqui ele está chamando a gente para ação, confiar nele. E a gente tem aqui em Salmos 46:10, e ele fala: aquietai-vos e vos sabeis que eu sou Deus. E o aquietar aqui não é cruzar o braço, é um convite para lembrar de quem está no controle. Assim como em Provérbios a gente leu, lembrar que ele está no controle, cuidando da gente o tempo todo. Então,
Jesus, a gente vê na narrativa escrita nos evangelhos, que Jesus sempre esteve ali, Jesus nunca esteve ansioso por coisa alguma. E esse, eu acho que é o maior aprendizado que ele deixa pra gente também, um dos maiores aprendizados que ele deixa pra gente é viver os nossos dias sem gerar ansiedade. Em todo tempo, nas narrativas, a gente vê a serenidade de Jesus, que ele sempre chama atenção para aquilo que é importante, ele nunca parece acelerado correndo atrás do tempo, ele nunca nos apresentou ações ali movidas pelo desespero. Não, ele sempre confiou no que estava descrito para ele viver, estava descrito para ele poder cumprir a promessa. E quando eu percebo que minha mente está acelerada demais, eu faço às vezes, né, quando eu consigo ter tomada de ação, de perceber que isso pode ser um automatismo, eu pergunto, isso está no meu controle? Isso está nas minhas mãos? Há algo que eu possa fazer realmente? Ou simplesmente eu tenho que orar e confiar em Deus? E talvez hoje a gente possa estar tentando controlar, né, um filho porque a gente ama demais e não quer que mal nenhum aconteça, mas a gente também tem que entender que a gente precisa dar uma liberdade controlada, mas uma liberdade. Às vezes a gente precisa tomar determinadas decisões que podem trazer benefícios e travar ali ações futuras que não seriam positivas. Talvez a gente precise entender que Deus está dizendo hoje com muito amor e carinho: ô Michele, faz a sua parte, mas deixa que eu faça a minha também, confia, ore e confia. E essa é a minha reflexão pra gente hoje, porque a fé não vai eliminar em momento algum a nossa responsabilidade, tá? Mas ela vai eliminar a ilusão do que depende de nós. Eu acho que isso vai trazer descanso pra gente, porque ela não elimina a responsabilidade, a fé não elimina a responsabilidade que a gente tem de orar e confiar, mas ela elimina o medo, ela ilumina a fragilidade, ela ilumina as falsas interpretações, ela ilumina muitas coisas, porque existe a liberdade de reconhecer que em Deus nós podemos tudo, porque nós somos filhas amadas, filhas queridas. E eu queria trazer essa reflexão pra gente poder confiar, descansar e orar o tempo todo, orar e sem cessar. E que a nossa semana possa ser carregada de sentido, de novas percepções, que a gente possa admitir que muitas das vezes a gente não controla tudo, nem pessoas, nem situações, mas que a gente vai conseguir nele confiar e entregar e saber que o bem do Senhor é maior e em todo o tempo Ele tem cuidado de nós. Que a nossa semana seja boa, que a gente possa abrir mão daquilo que a gente tem que abrir mão e tomar, sim, ações que dependam da nossa ação, mas que essa nossa ação seja pautada nas boas orientações que o Senhor Jesus vai trazer ao coração de cada uma de vocês. É isso, um beijo no coração de vocês, que a gente tenha uma excelente semana, tomara que a gente se veja domingo na nossa comunidade de fé aqui em Nova Iguaçu, mas que a gente possa estar juntas aqui, juntas no WhatsApp, juntas no YouTube, e que se fizer sentido para você, que você possa compartilhar com alguém que você ama. Um beijo no coração, Deus abençoe e excelente semana. Beijo, beijo, meninas.